Fala, galerinha. Vamos lá, iniciando mais uma aula nossa aqui, tá? Estamos indo para o nosso módulo 6. A gente vai falar um pouquinho sobre produtos notáveis. Produto, quando eu falo em produto dentro da matemática, eu estou falando da multiplicação. Então, a gente vai trabalhar novamente com as nossas expressões algébricas, tá? A gente vai voltar a falar um pouquinho sobre álgebra. E a gente vai trabalhar com algumas multiplicações, tá? Então, o tema da nossa primeira aula é o quadrado da soma de dois termos, ok? Então, nós vamos, como eu falei, nós vamos voltar a trabalhar com a parte de álgebra, tá? Especificamente, nesse momento, com multiplicações, tá? Já vimos multiplicações lá no primeiro bimestre, então, nós vamos voltar a trabalhar com elas aqui novamente. Então, o que nós temos aqui? Quadrado da soma de dois termos. Então, o termo x mais y ao quadrado, ele representa o quadrado da soma de dois termos. E desenvolvendo algebricamente, nós temos. Então, eu tenho aqui x mais y elevado ao quadrado. Um número elevado ao quadrado é ele vezes ele mesmo, certo? Então, isso daqui que eu cheguei a partir do x mais y ao quadrado é uma multiplicação. Esse tipo de multiplicação a gente já viu nas aulas anteriores. Como que eu vou resolver? Esse primeiro valor vai multiplicar o primeiro, esse primeiro vai multiplicar o segundo. Esse segundo vai multiplicar o primeiro, esse segundo vai multiplicar o segundo, que é a nossa distributiva. Então, a gente vai resolver isso daqui por meio de uma distributiva. X vezes x, x ao quadrado. X vezes y, x, y. Y vezes x, xy também. Y vezes y, y ao quadrado, certo? Aqui no meio, eu tenho dois termos semelhantes. Sempre que eu tenho termos semelhantes, eu preciso juntá-los. Então, vai ficar x ao quadrado mais xy com xy, 2xy mais y ao quadrado. Então, isso daqui é o resultado do quadrado da soma de dois termos. Especificamente, esse exemplo que eu fiz aqui com vocês, tá? Então, o quadrado da soma nada mais é que uma multiplicação. Eu tenho um termo, dois valores somando e elevado ao quadrado. Eu vou abrir eles em uma multiplicação, eu vou fazer a distributiva e vou chegar no meu resultado, ok? Então, continuando aqui. Aqui eu tenho, geometricamente, essa expressão. Então, ó, esse lado aqui, ele mede x mais y. E esse lado aqui, ele também mede x mais y. Tá? Então, quando a gente desenvolve lá, na verdade, a gente está somando todas essas áreas para chegar na área do quadrado maior. Então, ó, essa área vai ser a área 1, essa área 2 e a área 3, e essa daqui é a nossa área 4, certo? Então, aqui eu tenho, ó, a área do primeiro, certo? Que é um quadradinho, ok? Então, eu vou ter, na verdade, ó, o quadrado do primeiro termo, porque eu estou calculando a área dele. A área 2 e 3, elas são iguais, elas são dois retângulos que medem x vezes y e x vezes y, ou seja, elas medem xy. Então, sempre eu vou ter duas vezes o x vezes o y, que é o primeiro vezes o segundo termo. E aqui no final, eu vou ter o quadrado da área do quadradinho menor, a área do quadradinho menor, que é lado vezes lado, certo? Resumindo isso daqui, para ficar de uma forma mais tranquila, nós sempre vamos ter o quadrado do primeiro termo, certo?
que é para calcular a área desse quadradinho. 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, que é para calcular essas duas áreas aqui. E aqui o quadrado do segundo termo, que é para calcular a área do quadrado menor. Ok? Resumo disso, nós temos, ó, o quadrado da soma de dois termos é sempre igual quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, certo? Mais o quadrado do segundo termo. Como que a gente pode desenvolver isso aqui, então, sem ter a necessidade de fazer a distributiva? Usando isso aqui, tá? Se eu usar isso daqui, eu consigo desenvolver esse produto notável sem fazer praticamente cálculo nenhum, tá? Então, ó, eu tenho ali que é o primeiro termo ao quadrado mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o segundo termo ao quadrado. Se eu desenvolver esses cálculos, eu já vou chegar no resultado desse meu quadrado da soma, que vai ser, ó, 3x ao quadrado, 3x vezes 3x, 9x ao quadrado. 2 vezes o 3x, 6x, vezes 2, 12x, mais 2 ao quadrado, 4. Isso daqui é o meu resultado desse quadrado da soma, tá? Eu vou desenvolver ele para vocês verem que é a mesma resposta, ó. 3x mais 2 vezes 3x mais 2. 3x vezes 3x, 9x ao quadrado. 3x vezes 2, 6x, mais 2 vezes o 3x, 6x, 2 vezes 2, 4. Então, fica, ó, 9x ao quadrado, 6 com 6, 12x, mais 4, certo? Então, eu tenho isso daqui, que é chamado de regra prática, para desenvolver um produto notável, no caso, quadrado da soma de dois termos. Então, como que eu faço? Pego o primeiro termo, ó, primeiro, segundo termo. Pego o primeiro termo, elevo ao quadrado, faço 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Vamos desenvolver aqui, então, ó, o de baixo. Então, eu tenho que o primeiro termo é esse e o segundo termo é esse. Então, eu vou fazer aqui, ó, primeiro termo ao quadrado mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o segundo termo ao quadrado. Então, eu vou desenvolver isso aqui, ó. 2y vezes 2y, 4y ao quadrado. 2 vezes o 2y, 4y. 4y vezes 3 quinto vai dar 12y sobre 5, mais esse termo ao quadrado, 3 quintos ao quadrado, 3 ao quadrado, 9, 5 ao quadrado, 25. Então, esse daqui é o resultado deste produto notável que eu tenho, que é o 2y mais 3 quintos ao quadrado. Ok? Então, gente, vocês têm duas opções. Vocês podem utilizar a regra prática ou simplesmente abre o que vocês têm aqui em uma multiplicação e resolve ela fazendo a distributiva. Fica a critério de vocês. Óbvio, estou apresentando essa regra prática porque ela nos auxilia muito, tá? Como o próprio nome diz, é uma regra prática. Então, se vocês conseguirem fazer por ela, vai ajudar bastante vocês.
Então, continuando aqui. Aqui eu tenho um quadrado e eu quero encontrar a área dele, tá? Então, a área toda desse quadrado. Então, a primeira coisa, eu preciso descobrir quanto que medem os seus lados, tá? Então, daqui até aqui mede 3t, daqui até aqui mede 7, ou seja, tudo isso daqui é isso mais isso. Então, vai ficar 3t mais 7 vezes o 3t mais 7, ou seja, um número vezes ele mesmo é ele ao quadrado, certo? Que aí eu vou desenvolver usando a regra prática. Primeiro termo ao quadrado mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo mais o segundo termo ao quadrado. Galerinha, notem que, diferente do anterior, eu não coloquei isso dentro do parênteses, tá? Isso daqui, no parênteses, não vai fazer diferença. Agora, o primeiro termo ele faz, tá? Por quê? Tanto o 3 quanto o t estão elevados ao quadrado. Se eu não coloco no parênteses, vai dar a entender que somente o meu t que estaria elevado ao quadrado, ok? 3t vezes 3t, 9t ao quadrado. Mais 2 vezes 3, 6t. 6t vezes 7, 42t, mais 7 vezes 7, que seria 7 ao quadrado, 49. Esse é o resultado, é a expressão algébrica que representa a área deste quadrado aqui. Tá? Então, a gente vai trabalhar bastante com isso, determinar a área de quadrados, tá? Por meio de expressões algébricas. Nós vamos ter letras e números, e nós vamos escrever uma expressãozinha algébrica que representa a área de determinadas figuras, ok? Vamos lá, mais um exemplo aqui. Então, aqui, ó, esse quadrado, quanto que mede o lado dele? Notem que sempre as medidas são iguais. Tá? Por quê? Porque se tratam de quadrados, então os lados são iguais. Então, daqui até aqui é 5x, daqui até aqui é 4. Tudo é a soma dos dois valores. Então, vai ficar 5x mais 4 elevado ao quadrado. Que aí eu vou desenvolver quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. 5x vezes 5x, 25x ao quadrado. 2 vezes o 5x, 10x, vezes o 4, 40x, mais 4 ao quadrado, 16. Então, essa expressão aqui, ela representa a área deste quadrado, que eu poderia resolver também fazendo o 5x mais 4 vezes o 5x mais 4. Primeiro vezes, aqui é o primeiro, vezes o primeiro, primeiro vezes o segundo, segundo vezes o primeiro, segundo vezes o segundo. Desenvolvendo tudo isso, juntando os termos semelhantes, a gente vai chegar nesse mesmo resultado aqui. Ok, galerinha? Então, isso daqui é o nosso primeiro produto notável, quadrado da soma de dois termos. Tá? Bem tranquilo, é multiplicação. O que eu preciso me lembrar na hora de multiplicar? 5x vezes 5x. Número multiplica número, letra multiplica letra. Então, ó, 25, x vezes x, eu tenho expoente 1 aqui, expoente 1 aqui. Quando as letras são iguais, eu mantenho a mesma letra e somo os expoentes. Quando as letras são diferentes,
eu coloco as duas letras juntas na expressão. Não esqueçam disso. Qualquer dúvida na questão da multiplicação, voltar lá no primeiro bimestre, nós tivemos algumas aulas somente sobre isso, sobre multiplicação de monômios, multiplicação de polinômios. Então, aqui a gente está aplicando uma multiplicação de polinômios, ok? Então, para vocês agora, vocês vão ter as páginas 19, 20, 21, 22 e 23 e a TC 16 para realizarem. Bom estudo aí a vocês. Até a nossa próxima aula. Valeu!